Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam os agentes de IA, como que você pode aplicar esses agentes no WhatsApp e como eu e muita gente está ganhando dinheiro com esses agentes que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pedir aumento, tá bom? Nesse vídeo você vai sair com um agente de WhatsApp que faz os atendimentos para você e vende para você de maneira incansável, todos os dias, 24 horas por dia, sem pedir um aumento. Bom ou bom demais? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes comenta aí abaixo. Você já imaginou ter todos os seus atendimentos sem precisar de um vendedor, sem precisar treinar, ou com você focando em melhorar o seu produto e deixando uma inteligência artificial vender para você? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos direto aqui para a tela do meu computador. Eu trouxe um especialista em inteligência artificial. Ele vai fazer a parte mais técnica e eu vou falar mais da área de vendas, de vender para o cliente, como que eu aplico isso nos meus negócios, tá bom? Vamos direto aqui então. Não sei porque eu estou desse lado. Vamos ir para esse lado aqui. 3, 2, 1, vai! Nós temos um agente que roda já há alguns meses no WhatsApp para atender, tirar dúvidas, vender, e é literalmente só um agente. Esse mesmo agente, que foi feito com N8N, ele também pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio. Tem uma estrutura que é adaptável e replicável. E também qualquer pessoa consegue aprender a criar do zero, mesmo sem ter um conhecimento prévio. Para ficar muito simples de entender, eu vou te mostrar tanto a apresentação e também dentro do próprio N8N. Vamos começar pelo objetivo do Hermes. Primeiro, por que o nome é Hermes? É porque na mitologia grega tem um deus que é o deus da comunicação e das vendas, dos negociadores. Então casou muito bem esse nome. E o primeiro objetivo dele é atender e ou vender para pessoas interessadas em um produto ou serviço. Nesse caso, ele está dentro do WhatsApp, mas ele tem uma estrutura na qual é possível colocar em outros lugares também. O segundo objetivo é fornecer informações baseadas nos documentos de uma empresa, de um negócio, de um projeto. Ou seja, se o agente precisa responder baseados em informações específicas, quais são os tipos de produtos que aquela empresa oferece, quais são os serviços que ela oferece, e aí tem as suas especificidades de. A gente já criou um agente de IA que basicamente ele vendia celulares mais focados em iPhone. Então, basicamente, o atendente de IA ele precisaria ter acesso ao estoque, porque aí quando a pessoa perguntasse, o agente perguntasse assim, ah, você quer um iPhone, mas você vai fazer o que com o iPhone, né? O que você faz? Aí vamos supor que uma pessoa fala assim: ah, eu sou criadora de conteúdo, né? Para o Instagram, por exemplo. Então você vai precisar do iPhone com a melhor câmera. Lógico, a pessoa precisa ter dinheiro, o agente vai chegar lá, mas ele vai selecionar os iPhones, os modelos que têm a melhor câmera. Agora, se um outro cliente chega e fala assim: ah, eu sou um cara que trabalha com produtividade, mas câmera eu tiro uma foto casual, digamos assim. Todos os iPhones têm um processador extremamente competente. Inclusive, quando você pega sempre a última versão do iPhone, independente se é o Pro ou o Pro Max e tudo mais, todos têm o mesmo chip. E, muito possivelmente, o do ano anterior ou até de 2 anos anteriores vai fazer tranquilo. Agora a pessoa fala assim: não, eu jogo, né? Eu jogo games, né? E tudo mais. Aí vai precisar de um processador muito bom, entendeu? Então, baseado ali nos documentos que você envia para o agente de IA, ele vai conseguir acessar essas informações e responder com uma exatidão melhor, tá bom? Cada produto e serviço, o objetivo do Hermes é então pegar essas informações e passar da maneira mais humanizada possível. Tem muitas pessoas que interagem, como eu falei, tem meses que nós estamos rodando já o Hermes, que foi construído por mim e aperfeiçoado durante todos esses meses. E como ele foi pensado para ter uma conversa muito natural, tem muitas pessoas que nem percebem. E terceiro, pode ser para você, pode ser para vender para um infoprodutor ou então para uma empresa. Essa é uma das maiores demandas que existem hoje.
Inclusive, o que eu estou testando é basicamente vender a minha mentoria, vender meu curso e agora, num futuro muito próximo, daqui a algumas semanas, vender uma assinatura de um aplicativo que a gente está fazendo para criação de conteúdo. Vocês vão saber no futuro muito breve, tá bom? Mas basicamente, uma outra coisa que ele não falou é que ele criou ali, né, um atendente, mas poderia ele clonar ele mesmo, né? Então, por exemplo, eu posso criar um agente que vai ser o Rodrigo Barros, ele vai responder como Rodrigo Barros e ele vai ter a voz do Rodrigo Barros, porque eu vou treinar com a base do meu conhecimento, vou treinar com meus vídeos do YouTube, vou treinar com vários roteiros que eu mesmo fiz, vou treinar com informações da minha empresa e quando ele for responder por texto, ele vai, normalmente a pessoa manda texto, aí o agente de IA responde texto. Aí uma pessoa manda um áudio, ele pode responder por texto, porque ele vai ler o áudio, vai transcrever em texto, vai responder em texto, ou ele pode responder em áudio. Quando ele responder por áudio, ele pode responder com a minha voz. Eu já faço isso no YouTube, eu já me clonei, né? Eu mesmo ali apresentando vídeos e a galera nem percebe que não sou eu. Então dá para você fazer isso no agente de WhatsApp. Olha que incrível que a gente aprendeu só nesse começo. Muitas empresas estão procurando por pessoas que saibam fazer isso aqui, saibam implementar e que sejam um bom profissional, né? Não adianta nada ter o conhecimento e, infelizmente, esse é o movimento que está acontecendo nesse momento, que são de pessoas que aprendem de qualquer jeito, aqui mesmo dentro do YouTube, e saem oferecendo isso para as pessoas, para empresas, e não entregam com qualidade porque não são bons profissionais naquilo que fazem. E isso acontece em qualquer mercado, e principalmente em um mercado onde a barreira de entrada é muito alta, porque, como eu falei, qualquer pessoa pode aprender a criar isso aqui do zero. Como que funciona o workflow do Hermes? Ele começa com uma interação humana, então alguém envia uma mensagem, como por exemplo, enviar uma mensagem aqui no WhatsApp sobre o IA Revolution, vou simular como uma pessoa que ainda não tem conhecimento, vou falar assim, consigo aprender, a gente já mesmo sendo iniciante, e aí eu posso enviar outras mensagens também, não foi o meu caso, mas eu posso enviar picado, que as pessoas costumam enviar assim, né, fracionada a mensagem, oi, bom dia, tudo bem? Eu quero saber sobre, e aí ele tem um tempo, ele já foi pensado dessa forma, você vai ver que ele não responde de imediato, justamente para ele esperar o tempo da pessoa digitar mais mensagens e depois ele vai unir isso. Então, olha aqui. Uma outra coisa importante, qual que é a diferença entre bot, que já teve vários robôs de WhatsApp, e o agente de IA? Porque eu me irrito muito, né? A pessoa fala assim, ai, eu vou conversar com um robô, não vejo a hora de conversar com um humano. Aí tem um truque lá que você fica, né? Fica aquelas opções, né? Ah, número 1 a 5, aí você aperta número 1 a 3, quer voltar para anterior, enfim, e aí você fica lá, né? Falar com o atendente, falar com o humano, falar com o atendente, por aí vai, né? Tem esse truque aí. Mas o que acontece? Os bots, você tem, quem que constrói, você tem que pensar assim, se antecipar, na verdade, você tem que treinar ele assim. Ah, o que que uma pessoa pode responder? Aí você dá aquelas opções. Ah, você quer comprar uma pizza? É pequena, média ou grande? Número 1, número 2, número 3. Ah, é média, é grande, tá. Ah, quais opções você quer? Aí 1 a 5 de molho, 1 a 5 de número de sabores, 1 a 5 de adicionais e por aí vai. Você tem que ficar pensando qual que vai ser o caminho das respostas, né? Como se fosse um funil ali, como se fosse o caminho ali de cada uma das respostas, enfim. Agora, o agente de IA não precisa disso. Você mune ele com informações e como ele é inteligente, ele vai simplesmente se virar nos 30. Ele não sabe a pergunta que vai vir. Você vai colocar o máximo de informações possíveis, ele vai receber a pergunta e vai acessar ali o banco de dados e vai responder. Se ele não tiver isso no banco de dados, se você está usando, por exemplo, como motor de conhecimento o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Grok, ou o Claude, ou por aí vai, ele vai acessar o banco de dados da própria IA, por exemplo, do ChatGPT. Ótimo. Se ele não souber, nem no banco de dados que você treinou, nem no ChatGPT, você pode colocar falar com o humano. Aí sim ele vai passar por humano. E outra coisa, as respostas dele, embora seja o mesmo banco de dados para pessoas diferentes, ele não responde da mesma maneira. E ele não buga também, entendeu? Tipo, a pessoa faz uma pergunta, ele responde, de repente a pessoa volta para um assunto que ele estava conversando no começo, aí ele responde e depois avança. Então, tipo, é muito mais
humanizada, é muito mais natural, a ponto de até ele achar que é uma pessoa real, né? Aí você, obviamente, você escolhe se você vai avisar que é um atendimento de IA ou não, né? Ele aguarda o envio de múltiplas mensagens, ele entende tanto texto, ele entende áudio, imagem, e aí depende de cada caso, mas se necessário ele também consegue entender PDFs. E ele faz RAG de documentos. RAG é um nome técnico que significa Retrieval Augmented Generation, mas você não precisa se preocupar com esse termo agora, mas basicamente deixa eu ver se ele já respondeu aqui. Olha aqui, aparece digitando como se fosse uma pessoa mesmo, tá vendo? Esse também é um recurso que está dentro do fluxo, né, do workflow do agente, do Hermes, e ele traz fracionado. Essas mensagens que está sendo enviada aqui é porque esse WhatsApp que eu estou enviando é de um outro agente, que é um agente vertical, que você também aprende no IA Revolution. Esqueci desse detalhe. Pronto, já apaguei as mensagens, inclusive ativei aqui uma função que é para parar um número específico, caso você não queira mais que o Hermes responda a uma pessoa, tanto para intervenção humana, então um humano pode vir e assumir essa conversa, ou para qualquer tipo de caso que você não queira que o Hermes responda a uma pessoa em específico. Então, voltando, veja a resposta dele. Sim, você consegue criar agente mesmo sendo iniciante, sem precisar de experiência, tem uma metodologia prática dividido por níveis, tem mais de 170 aulas, etc. E aí perceba que ele não só traz essas informações, mas ele finaliza com uma pergunta. Se eu quero saber como funcionam essas etapas do curso ou se eu quero já o link para me inscrever. Me deu um exemplo de um agente que eu vou aprender a desenvolver dentro do IA Revolution. E isso aqui está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meses, sem parar. A qualquer momento tem pessoas que entram em contato de madrugada, o Hermes responde. É porque isso é uma loucura mesmo. Você, quando vai fazer tanto gestão de tráfego, anúncios online, né? Quando você vai investir em anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tem muita gente que entra fora do horário comercial. Então, 11 horas da noite, 2 horas da manhã e por aí vai. E também quando você faz o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? É o YouTube, é o Instagram. Eu sempre, né, na maioria dos vídeos, eu chego e falo assim: olha, eu tenho um mapa mental aqui que é um conteúdo extra, né? Eu falo, ó, na maioria das vezes esse não tem, né? Enfim, mas se você quiser, por exemplo, acessar todos os conteúdos que eu prometo, o bônus, basicamente na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, tem um link lá, resgatar bônus premium. Aí você vai clicar, vai para um site e lá tem todo o passo a passo de quando você resgata. E eu sei quem entrou ali, tá certo? E através ali de vídeos do YouTube, que eu só gasto meu tempo, eu não gasto meu dinheiro, é o tráfego orgânico. E aí quando eu coloco lá, por exemplo, o número do WhatsApp, a pessoa clica e vai pro WhatsApp. Quando vai pro WhatsApp, o agente atende. Tem gente que assiste vídeos meus do YouTube, tipo 1 hora, 3 horas da manhã, e aí eu não vou responder, entendeu? Mas vai que a pessoa compra um outro curso ou uma outra mentoria 3 horas da manhã, que é o tempo dela. Então faz todo sentido você ter um agente que responde 24 horas por dia. Tranquilamente, normal. E nessa etapa é o que o Hermes agora vai fazer. Ele vai pegar uma parte do que ele vai me responder baseado nos documentos que está disponível lá para ele passar uma informação especificamente sobre o curso de agentes de IA, nesse exemplo. Tá? Isso aqui é só um exemplo para ficar o mais claro possível de como funciona. Ó, você vai aprender, por exemplo, a desenvolver um agente de IA para negócios que atende leads no WhatsApp, responde dúvidas sobre seus produtos e a pessoa pode enviar texto, áudio e imagem. Legal. Essas informações que ele me trouxe estão dentro dos documentos que é específico do IA Revolution, mas pode servir, como eu falei, para qualquer tipo de aplicação. Esse aqui é o N8N, não se assuste com a interface dele, com esses nós, porque quando você for aprender isso aqui, você vai aprender do absoluto zero. Então você começa com níveis, ele está literalmente separado por níveis, tá? Então esse aqui é só para você ter uma ideia de como que é por trás das cenas. Quando alguém envia uma mensagem, que foi o meu caso, ele vai receber esses dados. No caso, esses dados são o nome, o telefone, a pergunta, né, a mensagem que ele recebeu. E aí primeiro ele faz uma checagem se aquele número, aquela pessoa que está conversando com ele, já tem uma intervenção humana acontecendo ou se foi pedido para parar. Por acaso aconteceu aquele problema e você já pôde ver na prática como que seria parar. Eu mando uma mensagem para mim mesmo nesse caso e aí ele parou, tanto que não teve mais mensagens, né? Aqueles que
que eu apaguei também para mim, para não ficar aparecendo aqui. Então, se ele entende que é para parar, para não conversar mais, tanto por uma intervenção, tem um humano conversando com aquela pessoa, ou porque aconteceu algum problema, ele já para aqui. Todos esses aqui são chamados de nós, ok? E o conjunto, nós estamos aqui em um canvas, né? O conjunto de tudo isso se chama workflow. Então aqui nós temos um workflow, que em português é um fluxo de trabalho. Esse é o esqueleto do Hermes, é o que tem por dentro do Hermes. O próximo passo vai ser unir as mensagens do usuário. Quando a pessoa manda, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, eu quero saber sobre XYZ, ele vai aguardar a pessoa enviar todas as mensagens, vai fazer o processo de união dessas mensagens para seguir para o próximo passo. Isso acontece aqui. Depois, olha só que legal, ele está apto a receber tanto mensagem de texto, receber e interpretar. É aqui que ele vai fazer a interpretação. Mensagem de áudio, imagem e aqui PDF. Depois que ele passar por essa etapa, como que ele consegue responder? Né? Por que ele é um agente de IA? Porque como um cérebro desse agente é um modelo de inteligência artificial, uma Large Language Model. Nesse caso, eu estou usando aqui um modelo da OpenAI. Se eu der 2 cliques, você consegue ver que existe um modelo rodando aqui. Estamos usando da OpenAI e o modelo GPT-4.1, mas poderia ser qualquer outro modelo. Os modelos que tem lá dentro do ChatGPT, em sua grande maioria, tem disponível para você usar via API, que faz ser possível usarmos como cérebro do nosso Ele tá usando o mais antigo, provavelmente, que é super inteligente, né? Mas, ao mesmo tempo, como é mais antigo, é mais barato, né? agente. E o que mais faz ser um agente é a capacidade de ter acesso a ferramentas. Então, muito antes da gente ter ferramentas dentro do ChatGPT, dentro do Claude, Gemini, etc. E nesses casos, essas empresas colocam de uma forma fechada e limitada para aquele uso, a gente já conseguia vir aqui no N8N e colocar ferramentas diferentes para eles. Então, eu poderia literalmente usar um modelo que não tinha acesso à internet dentro do chatbot lá originalmente, mas aqui com acesso a uma ferramenta eu consigo colocar ele para ter acesso à internet, entendeu? Além disso, ele tem uma memória para lembrar das conversas anteriores, das mensagens anteriores. Tem também uma outra ferramenta para que ele pense antes de enviar a mensagem, antes de responder. Isso é muito importante, isso chama janela de contexto, né? Porque imagina, assim, a gente tem uma média, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem um timing para comprar, né? Mas normalmente a gente tem uma média de 3 a 5 exposições do seu produto ou do seu serviço para uma pessoa tomar uma decisão se sim ou não, né? Então imagina, você tá lá falando com o Pedro. Aí ele vai falar: oi, tudo bem? Vi um vídeo seu do YouTube, eu vi um anúncio sobre a sua mentoria monetização. Eu gostaria de saber, né, se é para mim, né? Aí você vai falar, vai perguntar para ele, ou no caso o agente de A, né? Vai perguntar para ele: tá bom, mas você já tem algum canal do YouTube? Você trabalha em quê? Quantas horas você tem disponível por semana? Enfim, vai fazer algumas perguntas lá. Aí deu o horário do cara, que o Felipe vai embora, né? Beleza, acho que foi o Felipe que eu comecei, né? Felipe, beleza. Aí o Felipe, né, depois de 5 dias, enfim, ele volta, né? Pô, então, seguinte, ainda tô mais com algumas dúvidas. Ou ele viu um outro vídeo meu do YouTube, voltou lá e tudo mais. O agente que tá conversando com ele tem que identificar que já falou com o Felipe. Porque senão ele vai fazer as mesmas perguntas. Ah, você tem um canal do YouTube? Quanto você trabalha em quê? Quantas horas você tem disponível? Fica muito chato, é igual a pessoa que tem Alzheimer ou um bot de WhatsApp, porque um bot de WhatsApp normalmente é assim. Por isso que eu fiz aquela diferenciação de bot e de agente. Então tem que ter janela de contexto para pessoa, olha só, né? Para o agente de A saber exatamente quem é a pessoa, se ela já entrou em contato, para ele dar continuidade. Senão o agente ele teria que fechar a venda, ia ser maravilhoso, né? Ele ia ter que fechar a venda logo de primeira, o que com certeza não vai acontecer. Então precisa ter ali uma boa janela de contexto. Isso é para casos de uso que são mais complexos, apenas como uma segunda etapa de verificação para ver se aquela resposta está correta mesmo ou não. E depois nós temos o RAG, que é esse Retrieval Augmented Generation. Quando ele me respondeu aqui,
Ele foi lá, fez uma verificação, buscou em um banco de dados que se chama vetorial, especificamente de vetores, e ele pegou quais são essas informações. E, como eu falei, você aprende a fazer tudo isso aqui do zero. Dentro do Supabase. O RAG, basicamente, foi o que eu falei lá no começo, né? Porque você tem as prioridades, né? Se ele perguntar, assim, por exemplo, o que é um iPhone, por exemplo? Só dando exemplo. O que é um iPhone? Ou quais recursos tem no novo iPhone? Quantos megapixels tem no novo iPhone? Qual que é o processador no novo iPhone? Ele vai pegar ali o ChatGPT que ele deu como exemplo, ele vai pegar na internet, vai pegar no site da Apple. Não precisa ter um banco de dados. Agora, por exemplo, o estoque da sua empresa, o preço do iPhone número tal, com o tamanho de tela tal, com a memória de tantos gigas, quanto é, quais cores você tem. Aí ele tem que acessar o banco de dados, daí ele usa ali o RAG, né? Base, que é um banco de dados, tem lá esses documentos. E ele vai lá, faz essa verificação, pega essas informações que podem ser atualizadas a qualquer momento. Você pode programar a atualização caso aconteça sempre, por algum motivo na natureza do seu negócio, precisa sempre ficar atualizando o preço, as informações do produto. Então tem como fazer isso também. E com essas informações recuperadas, ele traz de volta para o agente, e aí ele envia por última mensagem no WhatsApp para responder. E assim, pessoal, vocês podem utilizar isso para vender curso, vocês podem utilizar isso para responder alunos, você pode utilizar isso para responder comentários do YouTube. Eu tenho 12 canais, 10 monetizados e eu tenho português, inglês, espanhol, alemão. Pergunta é a seguinte, eu não consigo responder todo mundo, não consigo, e aí a coisa vai ficando atrasada. Então o que que eu faço? Eu tento responder logo de começo ali, nas primeiras momentos do vídeo e tal. Quem é membro do canal, obviamente eu consigo ver, daí eu respondo eu mesmo. Só que vamos supor que teve um vídeo que viralizou, aí foi, né? E outra coisa também, são 12 a 16 vídeos por dia em todos esses canais. Então o que acontece? Passou ali as primeiras horas do vídeo, tudo bem. Aí amanhã mais 12, 16. Aí depois de amanhã mais 12, 16. Você acha que eu respondo os comentários do vídeo de uma semana atrás, de um mês atrás, de 6 meses atrás, entendeu? Então o que acontece? Você pode utilizar, e eu utilizo, agentes de IA que todo dia, a cada 6 horas, a cada 12 horas, a cada 24 horas, ele entra lá e responde para você. E aí você treina para ele responder de uma maneira que você responderia. Olha que incrível, né? Agora, para fazer tudo isso, por exemplo, para você usar essas ferramentas, mas muito mais do que isso, a ganhar dinheiro, ganhar tempo, ganhar produtividade. Como você faz isso? É isso que eu ensino na minha mentoria monetização, e não só ensino, mas eu acompanho, eu traço um plano para você executar baseado no seu perfil, baseado no tempo que você tem. Às vezes você tem um emprego, às vezes você tem dois, às vezes você tem 2 horas por dia, às vezes você só tem o final de semana, às vezes você é bom na câmera, às vezes você é bom na comunicação, às vezes você é tímido. Então é um plano para cada tipo de pessoa. Se você quiser me ajuda, vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Vou ficar muito feliz em te ajudar. Continuando aqui. Entendeu? Essa etapa aqui, eu criei 2 opções de como fazer o RAG, que é como enviar os documentos da melhor maneira possível para o banco de dados, para que o agente, nesse caso o Hermes, tenha acesso a eles. Eu tenho uma opção de deletar a memória justamente por testes. Enquanto a gente está desenvolvendo, a gente vai testando muitas coisas, e aí tem momentos que a gente precisa deletar. Por último, vamos fazer um teste aqui com áudio, só para você ver, porque eu falei, né, mas acabei não te mostrando ele na prática aqui. Pô, muito Aqui é a foto dele, né? Salvo engano, aqui bem pequenininho. Vamos ver se o áudio vai ser com a voz dele. interessante. Tem como você me enviar o link para eu ir direto para lá, fazer a inscrição? Então veja que eu falei de uma forma natural, levando um tempinho para falar, para te mostrar que ele funciona na prática do dia a dia mesmo, da maneira como as pessoas estão na rua respondendo, às vezes sem prestar muita atenção ali. Então ele funciona com barulho no fundo, ele consegue entender. Olha só que maravilha. Claro, posso, para garantir sua vaga, tá aqui o link, ele traz já o link. E veja o quanto que isso aqui é benéfico para o seu negócio. Ó, dá pra ir além, então. Ele entendeu o áudio, mas ele não respondeu por áudio. Talvez por questão de custo, né? Porque token de áudio é mais caro do que token de texto. Basicamente é o preço que você gasta, né? O áudio é mais caro
do que o texto. Talvez ele não quisesse usar. Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, tanto no AGen quanto no Eleven Labs e clonar a sua voz. O AGen é bacana porque você pode se clonar para apresentar vídeos no YouTube, no Instagram e por aí vai. E também pode clonar só a sua voz e depois usar no Agente. Mas se você quiser só voz, tem o Eleven Labs. Eu sou representante oficial dos dois, tá? Mas eu uso muito os dois, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário se você quiser utilizar, tá bom? Vamos continuar aqui. Para você que vai prestar serviço para outra pessoa, para outra empresa, respondendo, enviando link de madrugada, cara, a qualquer momento, rápido, tirando dúvida, entende? Sem mau humor, respondendo da melhor maneira possível. Isso aqui tem um valor inimaginável, assim, é um valor absurdo. O retorno sobre o investimento disso aqui é impressionante. Me conta que... Bem, pessoal, como eu falei no começo, se você... Bem, pessoal, como eu falei no começo, se você ficou até o final do vídeo, comenta aí abaixo. Você quer um agente de IA? Tenho certeza absoluta que quer. Comenta aí abaixo que a gente traz um vídeo passo a passo de como montar o seu primeiro agente, tá bom? Lembrando que eu abri o clube de membros do canal. Se você quiser receber os comentários, a resposta dos comentários com prioridade e receber os vídeos com prioridade, vai de nível 1. Mas se você quiser me perguntar o que você quiser, independente se eu fiz um vídeo ou não, através, por exemplo, da aba comunidade, perguntar do seu negócio, alguma sugestão, alguma indicação, seja membro nível 2, além de ter também vídeos inéditos, tá bom? Aqui embaixo tem um botãozinho, seja membro, clica lá e tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Vou deixar uma playlist aqui de agentes para você dar uma olhada. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!